Muitos jovens conhecem, pelo menos, parte da obra de Ziraldo. Então, há jovens aí com 20, 21, 22 anos que conviveram com o Ziraldo nas entrevistas. Alguns, talvez um pouco mais velhos, ainda tiveram a experiência de ver no cinema ou nos livros, nas revistas encadernadas, né? A personagem especialíssima do Ziraldo, o menino maluquinho. E outros pesquisaram, descobriram coisas antigas do Ziraldo. Mas, por exemplo, eu tenho um neto, outro dia eu conversava com ele e perguntei se ele conhecia o menino maluquinho. E ele nunca tinha ouvido falar. E ele sumiu da escola, por exemplo, porque era um material que as crianças, inclusive, usavam muitas vezes na escola. É uma literatura infantil edificante, né? Realmente edificante. Mas sumiu. E ele nunca tinha ouvido falar. Aí eu conversei com ele um pouco a respeito e tal. Mas o grande papel do Ziraldo aconteceu há mais de 50 anos, 55 anos. Ele, Jaguar e Ivan Lessa, tinha um texto excepcional, Ivan Lessa. Eles fundaram um jornal e o Jaguar, sempre muito perspicaz, o Jaguar falou: vamos chamar de O Pasquim, porque aí pelo menos é um xingamento a menos, né? Ninguém vai dizer se Pasquim é um Pasquim. Porque Pasquim é originalmente algo pejorativo. Na origem, tem a ver com um trabalhador italiano, provavelmente sapateiro, há dúvidas quanto a isso, que Pascalino, e o Pascalino colocava ali alguns textos anônimos, né? E que traziam mensagens políticas satíricas a respeito do que ele ouvia dos clientes, das pessoas nas ruas, etc. Isso na Itália. E esse Pasquino, o Pasquino, ele pode ser uma figura inventada, pode ter existido, mas atribui-se à figura do Pasquino o fato de que essa escrita, às vezes anônima, mas sempre satírica, seja chamado depois já, houve a tradução para o francês, depois para o português, e no português virou Pasquim. Que com o tempo virou também sinônimo de jornal irresponsável, mentiroso, jornal que não tem boa qualidade, textos coloquiais, sem respeito a regras, tanto jornalísticas quanto gramaticais. Mas no Brasil especificamente, nós temos alguns pasquins tratados assim, mas que tiveram uma importância política já no século XIX. O Par de Tetas, o Enfermeiro dos Doidos, Marmota, o Minhoca, que usava o título de Verdadeiro Filho da Terra. E eram jornais críticos, e como a imprensa da época era normalmente ou defendia invariavelmente o imperador, ou fazia propaganda republicana,
faltava a publicação em tese isenta, que era a crítica a todos. E esses pasquins cumpriram um papel muito importante e tiveram um altíssimo índice de aceitação. Claro que a população alfabetizada era muito pequena. Esses pasquins circulavam em 2, 3 cidades, não é nada mais que isso. Já o pasquim lendário, ele nasce tanto tempo depois do Pasquino, ele nasce tanto tempo depois desses jornais do período imperial. Ele nasce quando o Brasil estava tomado pela ditadura militar e meses depois da edição do Ato Institucional número 5. Muita gente diz, não, esse é o ato que realmente inaugura a ditadura. Não é verdade. A ditadura começa em abril de 1964. Ali já era uma ditadura, com prisões arbitrárias, com perseguições. Já estava claro. Com o encerramento de programas sociais importantíssimos, principalmente no Nordeste, com perseguição a intelectuais, a estudantes, a políticos, a militares dissidentes. O que o AI-5 faz é endurecer bastante o jogo, é escancarar as portas para a tortura sistemática e sistêmica, não como algo isolado, mas como um sistema estabelecido de tortura. Nós voltaremos, aliás, por outros motivos, né, tratando de outros assuntos, a falar mais sobre o que foi esse sistema de tortura. Inclusive, há uma personagem, uma pessoa que tirou a própria vida anos e anos depois, já um adulto, mas que foi torturado quando tinha 1 ano de idade. Um bebê. Nós vamos falar disso. Mas esse era o clima no Brasil. A censura tinha vários movimentos. Inicialmente ela era geral, mas meio dispersa. Depois ela se torna local, ou seja, havia um censor nas redações. Estava lá, fazia parte, chegava lá, tal, tomava um cafezinho, conversava, olhava, cortava. E depois há um período bem complicado, quando ela é centralizada em Brasília. O Pasquim passou por todas essas etapas. E além do Lessa, do Jaguar, do Ziraldo, que não eram exatamente figuras tidas como perigosas pela ditadura. A ditadura tinha mais preocupação com outro colaborador, também muito conhecido, o Enfio. Porque o Enfio tinha algumas ideias políticas revolucionárias. Grande parte da redação era composta por pequenos burgueses e que tinham muito mais afinidade com a contracultura, assim chamada, com movimentos alternativos, com a liberdade de expressão, do que com a discussão a respeito, por exemplo, do modo de produção, da distribuição de riquezas, da causa econômica de haver, naquele momento, uma ditadura no Brasil. Esse não era o cerne da atividade do Pasquim. Tanto que uma entrevista emblemática
definitivamente não era um problema político, que foi a entrevista com a Leila Diniz. A grande preocupação do pessoal do Pasquim na entrevista com a Leila Diniz, porque o Pasquim era o seguinte, a entrevista era publicada na íntegra. Não tinha essa de não, tem de caber em 2 páginas. Não, se a entrevista obrigasse que 4 páginas a ela fossem dedicadas, 4 páginas seriam dedicadas. E só haveria o último ponto final quando, de fato, a entrevista estivesse terminada e todas as palavras usadas pelo entrevistado eram reproduzidas. Só que no caso da Leila Diniz, havia muitos palavrões. E convenhamos, hoje isso não seria um problema, na época era. Então essa foi a preocupação do Pasquim. E o Ziraldo, inclusive, ele desenvolve alguns neologismos, né, que claramente eram lidos como a palavra original. É o putz grila, é o pô. Ele começa a usar essas coisas, não no seu trabalho, mas no trabalho dos que escreviam. Ele sugeria, e isso foi uma saída. Mas não havia ali conteúdo revolucionário nessas entrevistas. Algumas sim. Claro que as entrevistas feitas em 79, ali já é um outro ambiente, porque em 79 o Pasquim entrevistou vários dos exilados que voltavam ao Brasil depois da anistia. Com a anistia eles voltaram. Então o Pasquim entrevistou Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, mas aí todo mundo entrevistou. Não havia novidade. E desde 78 o Pasquim iniciava um declínio, porque o restante da imprensa passou a ter ares de liberdade, a respirar um ar um pouco menos pesado. Havia mais flexibilidade. As cercas estavam mais distantes, ainda havia cercas, ainda havia limites, mas mais distantes. O espaço para se trabalhar era maior. Na televisão, no rádio, nos jornais. Então, ali o Pasquim deixa de navegar sozinho e começa a entrar num declínio, não na sua qualidade, na linha editorial, mas nas vendas. Mas o Pasquim vendeu demais. E nos primeiros anos era um fenômeno de vendas. E sofreu atentados, inclusive. Sede do Pasquim em Botafogo, no Rio de Janeiro. 2 bombas foram lançadas. A primeira, que explodiu, ela era menos potente. Provocou estragos terríveis. A segunda, graças a Deus, não explodiu. A segunda estava numa grande lata, originalmente uma lata de chocolate em pó, mas uma grande lata. E se ela tivesse explodido, teria matado muita gente nos prédios próximos. Era muito mais forte, muito mais potente. Isso foi feito pela repressão. E ali já é um momento em que você tem grupos dentro do regime repressor e dentro da estrutura de repressão que começam a agir com tal independência que já é difícil até para o governo controlar esses grupos. Bom, basta ver o que aconteceu em 81. Os atentados, aquele que atingiu uma secretária na OAB, no Rio de Janeiro, era um atentado contra a OAB, estava numa correspondência, e o do Rio Centro. Aquilo é feito à revelia do governo de Figueiredo, aquele em 81, porém, obedecendo
o comando dentro dessa estrutura de repressão, inclusive os grupos que não queriam abertura política. Aliás, a ideia de fazer os atentados era produzir a seguinte reação: ah, não dá para abrir agora. Não dá para redemocratizar agora. Está tendo atentado. Fechemos outra vez. Só que, claro, no Palácio do Planalto eles sabiam de onde partiam esses ataques. E muitas das bombas eram feitas por civis. E muitas das técnicas de produção de bombas e muitas das técnicas de tortura foram ensinadas por militares dos Estados Unidos. Houve, inclusive, um famoso curso no Panamá. Mas havia também no Rio de Janeiro, em Brasília, oficiais dos Estados Unidos que ensinavam técnicas de produção de explosivos e de tortura. Ensinaram isso em várias partes do mundo, não foi só no Brasil. Mas esses dois atentados ao Pasquim mostravam que ele incomodava. No entanto, basicamente, o sofrimento do Pasquim era com censura. E quando foi para Brasília, você tinha de mandar os textos que seriam publicados, era um semanário. Você tinha de mandar os textos uma semana. Voltavam mutilados, voltavam alterados, muitas vezes alterados na sua essência. E não havia remédio. Ou você publicava do jeito que devolveram, ou não publicava. Houve também prisões. E quando houve prisões do pessoal do Pasquim, alguns colaboradores fizeram com que a produção continuasse. Inclusive entre os colaboradores, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, que enviou textos, colaborou com o Pasquim. E dentro da redação havia posições bem distintas. Por exemplo, Paulo Francis e o Enfio. O Paulo Francis, que colaborava muitas vezes, escreveu vários textos para o Pasquim. Não era ainda aquele Paulo Francis em Nova York, na Folha, depois no Estadão, que, em certa medida, virou personagem e que abraçou algumas posições ideológicas ruins, mas, ao mesmo tempo, tinha um texto único, né? Ou seja, você lia a primeira linha sem ler o autor e já sabia, sem ver o nome do autor, já sabia que era do Paulo Francis. Um ótimo humor, grandes sacadas. Mas ideologicamente, havia antagonismo de alguns à posição do Paulo Francis e outros que acompanhavam o Paulo Francis tinham posição oposta, portanto, a do Enfio, a do Lessa, que também muda algumas de suas posições ao longo do tempo, que é normal. Então não era um jornal com uma linha ideológica. Não era um jornal que defendia a linha ideológica do Marighella ou do Lamarca. Ou era um jornal trotskista, ou stalinista, ou maoísta. Ou defendia a linha de Tito. Nada disso. Ali havia um caldo de ideias, muitas delas antagônicas entre si, e conviviam tranquilamente nas páginas de O Pasquim. Estavam lá publicadas em O Pasquim. Não havia uma linha específica. Só podemos escrever nessa direção? Não.
Cada um escreva o que der na veneta. Até porque havia esse ar de contra a cultura. Só que isso ocorre, ele é fundado em 69. O AI-5 é de dezembro de 68. Então, AI-5 vigente. Pouquíssimos meses depois da fundação do Pasquim, Marighella é assassinado em São Paulo. Há o início de uma mobilização do PCdoB em direção ao Bico do Papagaio, Araguaia, Maranhão, Goiás, onde hoje é Tocantins, norte de Goiás, Pará, para a formação de um movimento de guerrilha. Tropas. E, aliás, o Pasquim, numa entrevista, vejam vocês que surpreendente, com Ibrahim Suede, que, a grosso modo, o que fazia o Ibrahim Suede? Armado. E foi ele quem disse ao Pasquim, em entrevista, que o próximo presidente, o então próximo presidente da República seria Emílio Garrastazu Médici. 69. E não deu outra. Foi o Médici. E junto com o Médici chega aquilo que já estava desde 64, que é tornado muito mais forte, agudo e repressor com Costa e Silva, atinge o seu auge de repressão, de tortura, de morte, de desaparecimento, de prisão arbitrária, sem acusação formal, no governo Médici. E o Pasquim nasce e cresce nesse ambiente, nessa situação. Grande parte da imprensa Opa, acho que agora perdemos o Cláudio Zaidan, tava dando uma rateada, mas acho que agora caiu a conexão com o Cláudio Zaidan. A gente já está acionando aqui a nossa central técnica para refazer a ligação, o contato com o Zaidan, seja por Skype ou por telefone, não é? A gente vai seguir aqui com o comentário, né, o tema de abertura. Zaidan, palavras sobre o Ziraldo, né, a importância do Ziraldo. Me parece que o Zaidan já está aqui de volta. Zaidan, pois não? Não, não voltou. Ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai ter de volta o Cláudio Zaidan, agora 3 horas e 54 minutos. Se não der por Skype, a gente sugiro que a gente faça por telefone, só para conclusão aqui do comentário, né, do tema de abertura, e daí depois no intervalo comercial a gente tenta reconectar o Zaidan por Skype, né? Não tem problema nenhum, a gente termina aqui só para o Zaidan concluir, né? Os ouvintes estão aguardando aqui a conclusão, né, do comentário do tema de abertura do Zaidan sobre o Ziraldo, né, que nos deixou no sábado, dia 6 de abril, sábado, o Ziraldo nos deixou aos 91 anos de idade, né? Morreu no Rio de Janeiro. Ele que era cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, caricaturista, poeta, cronista, desenhista. São tantas as características, né? São tantas as funções que o Ziraldo exerceu nesses 91 anos e criou personagens icônicos, marcantes, como o Menino Maluquinho, não é? O Menino Maluquinho, dos personagens mais carismáticos, mais famosos, mais conhecidos aí do Ziraldo, né? Esse grande escritor aí que é pai da cineasta, da Daniela Thomas, do compositor Antônio Pinto, né? E que nos deixou aí no dia 6 de abril aos 91 anos no sábado, né? Enquanto o Zaidan ele não volta, né? Contar que eu estava, até comentei na redação com a Ana Paula Rodrigues,
que eu tentava, né, uma entrevista ali com o Ziraldo, mesmo sabendo, né, das dificuldades, né, mas às vezes uma sonora, né, um depoimento, uma palavra do Ziraldo, e a secretária dele me respondeu. Eu tenho aqui o e-mail do dia 16 de janeiro. Boa tarde, senhor Danilo, agradecemos o contato e o carinho para com o nosso querido autor, mas infelizmente, devido a graves problemas de saúde, Ziraldo afastou-se de toda e qualquer atividade pública, mesmo as virtuais, mas seus projetos e legado continuam a pleno vigor através do Instituto Ziraldo, que dará continuidade ao seu trabalho. Agradecemos mais uma vez, estamos sempre à disposição. A Ivone Prieto, secretária do Ziraldo, que respondeu aí ao meu pedido, né, de entrevista. Isso foi no dia 16 de janeiro e sábado agora 6 de abril, Ziraldo nos deixou aos 91 anos. Me parece que agora sim, contato restabelecido com o Cláudio Zaidan, a gente vai retomar aqui então o comentário, tema de abertura. Diga lá, Zaidan. Danilo, vamos concluir aqui pelo Skype, tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. E enquanto isso a gente vai religando o aparelho lá para que voltemos normalmente. Mas só para finalizarmos, Danilo, grande parte da imprensa brasileira, quase toda, só foi adquirir coragem para peitar a ditadura, para enfrentá-la, para fazer matérias incômodas na década de 70. E aí, claro, isso foi um movimento crescente, né? Nós tivemos, inclusive, aquela maneira que o Estadão e o Jornal da Tarde, da mesma empresa, né, dos Mesquita, a maneira que eles desenvolveram para mostrar aos leitores que havia censura. Enquanto o Jornal da Tarde botava lá receitas, o Estadão colocava Camões, colocava texto de Camões. E depois, Folha de São Paulo, o Globo, JB, Estadão, começam a ter mais desenvoltura. Da mesma maneira, a televisão. O rádio foi muito resistente e teve muitos problemas. O Trabuco, o Leporassi, teve muitos problemas com a censura, porque o rádio conseguia trafegar naquele mar revolto com alguma liberdade, independência, audácia. Mas nos meios impressos, o Pasquim virou uma ilha. Repito, não era uma publicação. Havia um movimento. O movimento sofreu muito. O movimento tinha uma posição política muito mais clara. O Pasquim não era um jornal ideologicamente revolucionário. Ele era revolucionário na ideia, na forma, mas não era um jornal ideologicamente revolucionário. E até por isso, mesmo assim, sofreu atentados, mas foi tolerado em alguma medida, mas sofreu atentados. Seus redatores foram presos, seus editores foram presos, mas ele foi uma ilha de papel, com páginas de coragem, de resistência, quando ao redor havia, de um lado, repressão, opressão, prisões arbitrárias, tortura, morte, e do outro lado, muito receio. E o Pasquim conseguiu ser exceção, graças a toda essa gente, e particularmente ao Ziraldo, um dos seus fundadores, e que a vida inteira foi coerente com essa coragem, com essa independência, com essa decência, meu caro Danilo Gomar. Lembrando que o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan fica sempre disponível em podcast. É só pesquisar, procurar, digitar aí por Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito, tá? No TuneIn, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, você encontra o comentário do Cláudio Zaidan. Não só de hoje, mas todo o histórico aí você encontra lá nos agregadores. Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito. Quinto sinal marcou 4 horas.